Livro de Provérbios, capítulo 24, a partir do versículo 10. Na verdade, apenas o versículo 10. Esse é um livro de sabedoria, provavelmente escrito por Salomão, e é um livro com vários trechos escritos que têm um sentido em si mesmo. São ditados, são ditos, são máximas de orientação à época para aqueles que queriam servir no reinado, para aqueles que na ocasião queriam se tornar funcionários públicos do, do castelo e do reino de Israel. Antes de ler o versículo 10 do capítulo 24, é interessante que no capítulo 22 ele nos dá a seguinte orientação sobre o que ele vai falar. Capítulo 22, versículo 17, ele diz assim: ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Eu vou ensinar esses ditados para vocês, para que vocês confiem no Senhor. Escrevi para vocês esses 30 ditados, cheios de conselhos e conhecimento. Então, nesse momento, o sábio escreve 30 ditados e, segundo ele, se a gente guardar essas orientações que estão descritos nos 30 ditados, a gente vai ter uma vida boa, a gente vai ter uma vida feliz. Vou dar alguns exemplos de ditados que ele coloca entre esses 30. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Ele está dizendo que houve uma distribuição de terras para as tribos de Israel e que ninguém deveria ser esperto de alterar as medidas daquela divisão. Ele fala que quando a gente se sentar diante de uma autoridade para comer, é importante prestar atenção naquela figura que está diante de nós. E ele diz, se você comer demais, se você é alguém que tem um apetite assim mais aguçado e estiver comendo diante de uma autoridade, controle o seu apetite. Não repita o prato. É interessante, né? A orientação aqui no capítulo 23, versículo 6. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias, porque não vale a pena, né? Eles juntaram o que tem com injustiça. Então, cuidado com isso. Ele fala, dedique-se à instrução, versículo 12 do capítulo 23. Dedique-se à instrução, ouça atentamente as palavras de conhecimento. Versículo 17, não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Enfim, ele vai dando aí uma sequência de instruções a partir desses ditados, até que ele chega no 24º ditado, que é esse aí, ditado número 24, e curiosamente está aqui no capítulo 24, no versículo 10, em que ele diz o seguinte, eu vou ler esse versículo na Almeida Revista e Corrigida, então está um pouquinho, provavelmente, diferente aí da maioria das traduções. E o sábio diz o seguinte, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Repito, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Uma outra tradução possível, está aqui na Nova Versão Transformadora, se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Para esse tempo no qual estamos vivendo, de pandemia, proliferação do novo coronavírus,
quarentena, isolamento social, distanciamento social, enfim, toda essa situação nova para todos nós, acredito, eu fiquei pensando bastante nesse versículo, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, se te mostrares fraco no dia da angústia, se te mostrares fraco no dia do caos da pandemia, se você se mostrar frouxo diante da situação de incerteza que a gente está vivendo, diz o texto, a tua força será pequena. E eu penso que esse seja um desafio muito grande para a maioria de nós, como a gente se mostrar forte nesse tempo, como a gente não ficar frouxo, né? Como a gente não ficar fraco nesse tempo, como a gente não ficar num lugar paralisado, num tempo que propõe uma certa paralisia, de alguma maneira, de impossibilidade de acesso, de impossibilidade de deslocamento, da recomendação e várias proibições por decreto, sejam eles municipais, estaduais ou federais, né? Se não, também as orientações internacionais a partir da Organização Mundial de Saúde. E aí eu percebo que tem duas coisas bastante importantes para a gente prestar atenção. A primeira delas é a expectativa, né? Há uma expectativa de que tudo isso passe logo e a vida volte ao, entre aspas, normal. O trabalho, a nossa liberdade de ir e vir, os reencontros, as viagens, o cotidiano, aquilo que a gente fazia e que considerávamos como muito importante e que nesse tempo temos sentido tanta falta. Há uma expectativa de que tudo isso passe. Então, a gente quer que a situação atual tenha logo, sofra uma mudança de página e a gente volte à nossa vida, porque a gente quer a nossa vida de volta. Então, há essa expectativa, acredito que por parte de muitos de nós. Por outro lado, há uma realidade que está posta diante de nós, que é uma realidade de incertezas no mundo, né, quanto a tudo. Vacinas para doença, tratamentos, confinamento, quarentena, quanto tempo vai prorrogar a quarentena ou não na cidade de São Paulo, vai prorrogar ou não em Brasília, vai prorrogar ou não em Jequié, que tipo de atividade, caso ocorra uma folga e uma liberação parcial do funcionamento da economia do país a partir das nossas cidades, o que vai voltar a funcionar, o que não vai voltar a funcionar, as faculdades, as aulas das crianças, as pós-graduações, as viagens, a viabilidade de se deslocar ou não de um estado para o outro, sem que haja o constrangimento de impedimentos no acesso a cidades, estados, países, continentes, enfim. Então, é uma realidade carregada de incertezas, as configurações dos relacionamentos, o modelo de espiritualidade na crise e o nosso modelo de ser comunidade, como isso vai ficar? Será que vai voltar exatamente a mesma situação que era? Será que teremos tão logo a liberdade de promover os nossos encontros presenciais ou teremos ainda que ficar por muito tempo fazendo uso desses recursos remotos, virtuais, para que haja a possibilidade da nossa comunhão. Então, enquanto a expectativa é de que tudo isso passe logo, a realidade é carregada de incertezas. Diante, então, dessa expectativa de que tudo logo passe e da realidade de um mundo coberto de incertezas, alguns preferem negar a realidade e tentam já afirmar essa expectativa como se tudo já estivesse bem. Alguns dizem, não existe o vírus, isso é coisa do vínculo entre os esquerdopatas brasileiros e a China. Há quem crie
e participe dessa paranoia absurda. Há um presidente aí dizendo que o desinfetante resolve o Trump lá nos Estados Unidos. Há um outro presidente super maluco dizendo que tudo isso é só uma gripezinha. E há alguns ministros dizendo que a fase pior já passou. E alguns outros também chefes de Estado dizendo que já podemos voltar à normalidade da vida e já podemos reabrir os nossos negócios tranquilamente, porque isso não vai afetar negativamente a saúde da maior parte da população. Então, esse é o grupo daqueles que fizeram a escolha, consciente ou não, de negação da realidade. Isto é, está posta a realidade diante de todos nós, mas alguns preferem acreditar que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que esse número absurdo, que me parece que hoje já chegou a quase 7 mil mortos, casos notificados pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, hoje, dia 3 de maio de 2020, partindo do princípio de que os vários estudiosos das grandes universidades no Brasil e no mundo afirmam e insistem de que a subnotificação nesse número de casos, o que significa que o número de mortos e de infectados é muito maior do que esse que é anunciado pelo próprio órgão federativo, que é o Ministério da Saúde. E até aí tudo ok, é normal que isso aconteça, uma vez que não há testes suficientes para todo mundo e que boa parte da população não consegue nem ter acesso a um diagnóstico de verdade para que se saiba o motivo da morte, o motivo do óbito. E muitos também, assintomáticos, já pegaram a doença, ficaram bem, mas nem sabem que já criaram anticorpos para a doença, pelo menos para esse tempo. Se de um lado tem essa galera que nega toda essa realidade que está escancarada diante de nós, todo mundo, tem uma turma também que reconhece essa realidade posta. No entanto, eles ficam paralisados diante dessa realidade. Para esses não existe nenhuma expectativa de que tudo vai passar, de que tudo vai ficar bem. Para essa turma aí que fica paralisada, é o fim e não há o que se possa ser feito. Então, é muito complicado isso também, porque é a turma que entrega os pontos, é a turma que não está disposta a lutar pelo próprio bem, pelo bem dos seus, pelo bem da comunidade, pelo bem do mundo, pelo bem da criação. É uma galera que não acredita que as coisas serão resolvidas, a galera que não acredita que a ciência vai chegar a uma solução de tratamento, de vacina. É uma turma que definitivamente só estão aguardando os OVNIs que foram encontrados pela Força de Inteligência Americana na semana passada. Então essa turma quer partir, quer vazar, porque não acredita que as coisas vão melhorar. É lógico que eu falo de maneira geral, né, nesse ponto, porém entendemos que muitos estão em situação de extremo sofrimento e, de fato, por uma questão de saúde mental, não conseguem, de fato, nesse momento, encontrar em si mesmos algum tipo de expectativa, de esperança. Esses são os desesperançados. Mas aqui há um conselho do sábio para nós. E o conselho primeiro não seja frouxo, não seja fraco no dia da angústia. E eu acho bastante interessante, porque a primeira coisa que o autor está dizendo para nós existe angústia. Se há uma recomendação nesse ditado escrito, direcionado para nós, de que não devemos ser frouxos, fracos no dia da angústia, implica necessariamente que a angústia ela existe. Portanto, a negação da angústia é inútil. Eu negando ou não, essa angústia ela está diante de mim. E aí é curioso, porque quando a gente pensa no medo, o medo geralmente ele tem nome, a angústia não necessariamente. O medo é sempre um medo de alguma coisa ou medo de alguma situação. Medo de gato, medo de cachorro, medo de morrer,
medo de ficar desempregado, medo de não ter alimento, medo de não ter onde morar, medo de perder o emprego, medo de não fazer uma boa carreira, não construir uma boa carreira, medo de não casar, medo de não ter filhos. Então, o medo geralmente ele vem acompanhado de uma determinada situação específica. Já a angústia ela envolve uma experiência de inquietude, de falta, de vazio. É um sofrimento inominável. Nem sempre na angústia é possível você dizer o motivo da tua angústia. Então, isso é uma delimitação importante quando a gente pensa no medo e na angústia. No texto que a gente leu aqui, Provérbios 24:10, o autor ele não está preocupado com essa divisão que eu estou fazendo de medo e de angústia. Aqui no texto, o sentido é apenas de dificuldade. É por minha conta e risco que eu estou aqui, a partir desse texto, tentando pensar com vocês no que ocorre dessa nossa relação, de um lado com medo e de outro da angústia. O cenário atual, ele legitima o nosso medo, isto é normal ter medo diante de tudo que a gente está passando. Aliás, até seria estranho não ter algum medo diante de tantas notícias ruins. A gente liga a televisão, liga o rádio, acessa a internet, entra no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, da empresa, da faculdade, do curso de inglês, do curso de francês, seja lá do que for, e vem elencado ali uma sequência de notícias ruins, pessoas morrendo, o aumento de mortos aumentando, enfim, o aumento de mortos crescendo muito, famílias enlutadas, desigualdade acentuada, ausência de cuidados básicos, especialmente para aquela população menos favorecida. É esse vírus que para nós, pelo menos uma vez que a gente não atua no laboratório, é um vírus invisível e com alto índice de transmissão e de letalidade. Tudo isso são dados reais, né? Uma vez que a gente está partindo do princípio de que não estamos negando essa realidade. Tudo isso são dados reais. E é comum que o medo esteja presente. Mas esse medo ele tem nome. A gente está com medo de pegar o vírus, temos medo de que, em pegando o vírus, o nosso corpo não reaja bem, de que o nosso corpo não consiga responder suficientemente, que de alguma maneira a gente tem a possibilidade de ser também um futuro paciente em estado grave, numa UTI, numa CTI, numa situação de ter que ser entubado. Então, são medos reais para uma realidade que está posta diante da gente. Porém, se de um lado a gente tem um grupo de pessoas que está realmente amedrontada, de um outro lado a gente tem pessoas mais angustiadas. A angústia ela é anterior a todo esse movimento do medo, que dá para a gente um motivo, que o medo sobre o qual a gente consegue dar uma justificativa. Estou com medo de ser contaminado, estou com medo de perder o emprego por conta da crise financeira desse momento. A angústia é anterior a tudo isso. A gente pode até dizer que a angústia se aproveita da situação do medo para pegar carona nesses medos nossos diante dessa situação de tanta dificuldade. E aí, o nosso desafio num momento como esse é questionar a nós mesmos sobre quais são as nossas questões mais profundas, do que realmente a gente tem medo. E aí não adianta a gente tentar colocar tudo na conta da pandemia. Isto é, tem muita gente que nesse momento está alegando, está passando por alguns problemas única e exclusivamente por conta da pandemia, quando na verdade já eram problemas anteriores à pandemia. Já eram problemas anteriores à proliferação do novo coronavírus. E aí a galera está tentando culpar, então, a pandemia por tudo. Tem pessoas numa agressividade extrema nas relações interpessoais nesse tempo. Tem gente muito insatisfeita com a vida, cheia de frustrações, com muitos preconceitos, intolerância, arrogância, desumanidade, e aí estão tentando justificar isso
com o cenário da pandemia. Não faz muito sentido. Uma questão que o nosso amigo Júlio, há um tempo atrás, colocou nas redes sociais como enquete foi a seguinte pergunta: a pandemia está transformando as pessoas ou a pandemia está fazendo aparecer o que cada um já era? E essa é uma questão importante para nós. Quer dizer, essa situação de confinamento, de restrição de acesso, de restrição de deslocamento, está fazendo aparecer um novo ruim de nós, ou já tínhamos esse ruim dentro de nós e está aparecendo nesse momento de tanta pressão social, pressão econômica, financeira, pressão de medo diante dessas situações que estão postas à nossa volta. Isso é importante a gente pensar. E tentar identificar também se esses medos que são reais estão fazendo aparecer dentro de nós angústias que são anteriores a tudo isso. Angústias que já estavam presentes na nossa vida, na nossa psique, angústias que já desnorteavam nossa condição de existência no mundo e que estão mais agudas nesse momento de crise. E isso é fundamental, até para que a gente possa procurar ajuda, até para que a gente possa recorrer a amigos, a profissionais de saúde. Isso é fundamental. Se agora eu estou numa situação em que eu não quero contribuir com nada e com ninguém, porque eu tenho medo de perder, então será que antes eu era generoso e agora eu me tornei um egoísta? Ou não, eu sempre fui egoísta, mas eu disfarçava com as pinceladas, entre aspas, de generosidade. Então, quem sou eu? O que essa situação de crise está mostrando a respeito de mim mesmo? E um segundo ponto é que o medo ele nos leva à fuga ou ao enfrentamento. E uma outra questão que se coloca diante de nós nesse momento é qual vai ser a nossa escolha diante da crise? A gente vai fugir dela ou a gente vai enfrentá-la? E aqui, como exemplo, eu quero falar um pouquinho de uma história bastante conhecida para a maioria de nós, que é a história do apóstolo Pedro, irmão do André. Ele estava ali na região da Galiléia, de Betsaida, a casa da pesca, a família de pescadores, e o apóstolo João, lá no capítulo 1, vai contar quando Jesus começa a convocar os seus discípulos, e Jesus se aproxima ali da Galiléia, daquela região, e convoca Pedro a isso. Fala, olha, você é da pesca, vem comigo, que eu vou fazer de você pescador de alma, pescador de gente, você vai ser um grande apóstolo. E a gente conhece a história, o apóstolo Pedro foi um cara mega empolgado, super disposto, era aquele da turma entre os 12 que, sem vergonha nenhuma, fazia perguntas a Jesus, quando outros discípulos tinham dúvidas, como era o caso do apóstolo João, a quem Jesus amava e aquele que reclinava a cabeça no colo de Jesus, ele tinha dúvidas em algumas situações, ele lançava o Pedrão, pergunta aí para Jesus sobre tal situação. Então, Pedro era de um grupo ali restrito, mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, e Pedro era empolgadíssimo. Num dado momento em que se colocou uma dúvida sobre quem era a figura de Jesus, e alguns estão dizendo que é Jeremias, um profeta, você é Elias, você é João Batista que ressuscitou. O Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro e fala, e vocês? Vocês afirmam que eu sou quem? E o apóstolo Pedro diz, olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, isso mesmo. Pedro, você disseste bem. E sobre esta pedra, sobre você, sobre essa afirmação, eu vou edificar a minha igreja. E Pedro ficou empolgadíssimo ali, numa relação íntima com Jesus, agora tentando entender o que estava acontecendo e qual era a missão dele, até que Jesus começa a dizer que seria necessário que o Filho do Homem morresse, sofresse, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E o Pedro já fica desesperado e fala, isso não vai acontecer, o Senhor não vai fazer isso, eu não vou deixar. E te digo mais, se alguém tentar prendê-lo, se alguém tentar pegar o Senhor, eu vou matar a pessoa, eu vou lutar contra a pessoa, mas isso não vai te acontecer. E Jesus responde para Pedro, olha Pedro, antes que o galo cante,
nessa madrugada você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não, jamais. Nem eu nem os outros, a gente não vai negar o Senhor. E a história é conhecida, quando Jesus foi preso ali no Getsemane, o Pedro, ainda sustentando esse seu lugar de defensor de Jesus, foi lá na orelha do Malco, do soldado, arrancou a orelha, Jesus curou a orelha do cara, e o Pedro empolgadíssimo, mas quando Jesus já estava passando pelo primeiro julgamento na casa do Caifás, uma funcionária da casa questionou a Pedro se ele estava com Jesus, e ele de cara fez a primeira negação, ele disse, não, eu não conheço esse cara. E aí a história é conhecida, um segundo funcionário, um terceiro, um soldado pergunta, e ele nega 3 vezes, o galo canta, e diz a palavra de Deus ali nos evangelhos que Pedro, ao perceber que de fato, antes que o galo tivesse cantado, ele negou a Jesus 3 vezes, ele chora amargamente. Naquele momento ali, a partir do julgamento de Jesus, diante do medo e diante daquele cenário de instabilidade, mesmo Pedro sendo um grande discípulo de Jesus, um cara que experimentou e foi testemunha de grandes milagres ali durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, o Pedro, ele diante do medo ali, ele fez a escolha pela fuga, ele não suportou a dificuldade, ele não suportou continuar com Jesus diante daquele cenário. E a situação passou, Jesus ressuscitou, Maria Madalena, a outra Maria, foram ver no túmulo, a orientação dos anjos de que falasse com Pedro, de que falasse com os discípulos, a orientação do próprio Jesus de que queria reencontrar os discípulos lá na Galileia, tudo aquilo foi acontecendo, Jesus ressuscitou e Pedro bastante inseguro, porque ele guardava no coração o fato de que ele tinha negado a Jesus, de que ele tinha fugido diante do medo. E aí capítulo 21 do Evangelho de João, diz o texto que o Pedro estava lá com mais alguns discípulos, me parece que mais 5 discípulos, pescando e não tinham conseguido pegar nada no mar da Galileia. O Pedro voltou justamente para aquela região onde ele fora chamado por Jesus há quase 4 anos atrás. E Jesus apareceu na praia, pediu para eles um peixe, eles disseram que não tinham pego nenhum peixe durante toda a noite. Jesus falou, joga a rede do lado direito, e eles conseguiram pescar lá, uma pesca maravilhosa, 153 grandes peixes, quase a rede rasgava, e quando aquele milagre aconteceu, eles se recordaram da experiência anterior do chamamento deles e disseram, é o Senhor que está ali. O Pedro ficou tão empolgado que ele desceu do barco, entrou no mar, já foi para a beira da praia ali, alguns metros do barco, e eles sabiam que era Jesus, mas eles ficaram constrangidos. Jesus ressuscitado já tinha preparado um fogo ali para um churrasquinho de peixe, e naquele instante ali eles comeram juntos. Jesus falou, pega um peixe aí desse de vocês, e pegaram e comeram, e ficaram ali trocando ideia, deram graças, e depois da refeição, diz o texto que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, agora o negócio é com você, eu vi que você fugiu diante daquela situação de medo, foi muito difícil para você me ver preso, me ver sendo julgado, foi muito difícil para você se ver diante da possibilidade da morte, de ser acusado de estar comigo, mas eu preciso aqui fazer com você um processo de restauração. Então, eu pergunto para você, Pedro, você me ama mais do que você ama os seus amigos? E o Pedro falou, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? E Jesus perguntou mais uma vez, Pedro, você realmente me ama? O Pedro falou, o Senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, você me ama? E diz o texto, segundo o relato de João, que o Pedro se entristeceu bastante. E já falamos algumas vezes sobre esse texto, e é importante que a gente se recorde de que boa parte do Novo Testamento foi escrita em grego, outra parte também em aramaico, e naquele instante parecia uma conversa de doida, mas não era, né? O grego, ele tem formas diferentes para falar de amores diferentes. Então, naquele momento, o que Jesus estava perguntando para Pedro é, você me ágape, isto é, você me ama com amor suficiente de dar a vida por mim?
E o Pedro respondia para Jesus: Senhor, eu te filéu. Isto é, Senhor, eu não consegui e não consigo te amar a ponto de dar a minha vida por você, mas eu consigo te amar como se ama a um amigo. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ágape? Aí o Pedro responde: Senhor, não, eu não te ágape, eu não te amo com possibilidade de dar minha vida por você. O Senhor sabe disso. Eu já te neguei, eu não consegui dar minha vida pelo Senhor. Eu te filéu, eu te amo como quem ama um amigo. E Jesus pela terceira vez perguntou, mas agora já diferente: você me filéu? Ele se entristeceu, o Pedro, porque ele pensou: realmente, Senhor, eu só te filéu. E aí Jesus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Siga na tua missão, continue fazendo aquilo para que eu te chamei lá 4 anos atrás, também aqui na Galileia, quando você teve o seu primeiro encontro comigo. Continue fazendo isso, ainda que o cenário seja de medo. E mais uma vez, Jesus disse exatamente a mesma coisa que tinha dito para ele lá no início do chamamento dele, de Pedro: segue-me, segue-me. E naquele momento, o discípulo a quem Jesus amava, o apóstolo João, estava um pouquinho atrás do Pedro, e o Pedro olhou para o apóstolo João, falou: Senhor, e ele? Aí Jesus falou: não, olha, você, Pedro, você vai ser levado a lugares que você não queria estar. Você vai vestir roupa que você não queria vestir. Isso Jesus se referindo à morte com a qual o apóstolo Pedro iria morrer, que foi crucificado de cabeça para baixo, provavelmente por determinação do imperador romano. E o Pedro, curioso, pergunta: e João, nosso grande amigo, o que vai ser com ele? Jesus fala: Pedro, não é da tua conta, assim, deixa João com o ministério dele. Se eu quiser que João não morra, ele não vai morrer, eu estou falando de você nesse momento. E aí Jesus insistiu com Pedro: segue-me. E eu acho muito curioso, e quando a gente fala aqui de não ser fraco no dia da angústia, de ter que fazer uma escolha entre a fuga e o enfrentamento, o que eu percebo nessa conversa de Jesus com o apóstolo Pedro é que a proposta de Jesus para Pedro era o seguinte: Pedro, diante do medo, você deve enfrentar o medo, Pedro. Não fuja do medo. Não fuja disso. Não fuja diante da insegurança. Você precisa continuar cumprindo a missão que eu te dei. Eu sei que é difícil, eu entendo você, entendo os teus limites, mas não fuja, não corra disso. E isso também nos faz lembrar de um personagem interessante, que é o Josué lá, o sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, o Senhor apareceu a Josué capítulo 1 e versículo 1, e Deus diz: Josué, é o seguinte, Moisés morreu, Moisés assim já era, não tem mais Moisés. E o Josué ficou apavorado com aquele povo, na iminência de entrar na terra prometida, em Canaã, e bateu uma baita insegurança ali no Josué. E Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz para Josué o seguinte: não se apavore, nem se desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. Isso é muito legal, né? Porque o que o Yahvé, o Deus de Israel, disse para Josué, que curiosamente significa o Senhor salva, foi a mesma coisa que Jesus estava dizendo para o apóstolo Pedro lá no Novo Testamento: Pedrão, eu estou com você. Eu conheço os limites do amor que você tem por mim, mas eu reafirmo que eu estou com você, que você tem como enfrentar essas dificuldades pelas quais você ainda vai passar. Assim como você me negou e fez opção por fugir da situação lá atrás, eu estou dizendo que no teu futuro você vai glorificar o meu nome. Você vai conseguir enfrentar a situação sem ter que fugir dela. Insisto, se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, é aí que a nossa força vai ser pequena. Diante da crise, diante da pandemia, diante de tantas dificuldades, qual é a nossa escolha? Fugir ou continuar? Fugir ou seguir com Jesus, crendo que Ele está conosco, que a nossa força
estar nele, que a gente pode descansar nele, que a gente pode confiar nele. Qual é a nossa escolha diante das dificuldades? Qual vai ser a nossa escolha diante dessas situações? Que a gente não desista de Jesus e que a gente não desista de estar com Ele todos os dias. Que a gente não desista da vida, que a gente não desista de ter esperança. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cerca com Talvez você que me ouve nesse momento aí do outro lado esteja assim até pensando, para o Clay falar tá fácil, ele não conhece a minha vida, ele não sabe pelo que eu estou passando, então para ele é fácil. Eu de fato não conheço exatamente a situação pela qual você está passando nesse momento. Eu não sei o quanto a quarentena, o distanciamento social, os limites impostos a todos nós nesse tempo, quanto isso tem afetado você. Mas eu creio no mesmo Deus que você acredita. Eu creio que esse Deus é o Deus que escolheu habitar com a gente, que está conosco e que decidiu nos encorajar diante da crise, que decidiu nos dar forças no momento de aflição. Um Deus que continua sendo nosso refúgio e fortaleza no momento da angústia. Um Deus que decidiu não nos abandonar. E isso eu acredito. E sei também que do lado de cá, o nosso desafio é continuar acreditando nele. É olharmos para Jesus e ver no olhar dele segurança. E ver no olhar de Jesus esperança. Esperança de vida, esperança de restauração, esperança de que tudo isso vai passar, expectativa de que no meio da crise a gente pode ser instrumento de Jesus e o reino de Deus pode se expandir no meio do caos. Acreditar que, assim como o apóstolo Pedro, nós já tivemos as nossas fugas, nós já tentamos, talvez, vez ou outra, fugir da vida. Porém, mais uma vez, graças a Deus, Jesus nos encontrou, Jesus nos resgatou, Jesus nos trouxe de volta para perto e nos convocou mais uma vez para o caminho da vida, para o caminho da expansão, para o caminho da reconciliação, para o caminho da restauração. Que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa alegria todos os dias. Que não sejamos frouxos, fracos no dia da angústia, mas que a gente encontre forças nele, no Senhor, Criador dos céus e da terra, sustentador da vida, aquele que decidiu morar aqui com a gente. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.